A insônia pode estar relacionada a conflitos não resolvidos. Você sabia disso? Fica comigo que eu vou te explicar um pouquinho como esse mecanismo funciona. Segundo a medicina germânica, a insônia pode estar ligada a uma resposta biológica do nosso organismo, que aí pode estar trazendo alguns conflitos associados ao medo, à vigilância e à separação. E isso pode manter o seu corpo em estado de alerta, impedindo que você tenha um sono profundo e reparador. A gente precisa compreender que existem fases desses conflitos. Quando a gente está numa fase ativa, em que a gente está vivenciando aquele conflito, o nosso corpo ele vai acionar esse sistema de alerta como um programa biológico para nossa própria defesa. Então é como se a gente tivesse que se manter sempre de olhos bem abertos. Depois o corpo entra num processo de reparação. Geralmente a gente vai ter um sono muito grande, inclusive durante o dia. A gente vai sentir muita fome, a gente tem processos em que o corpo quer reajustar, quer reequilibrar. E a gente às vezes não para perceber o quanto o nosso organismo ele é perfeito e a gente não consegue respeitar essas fases. Então eu vou dar algumas dicas aqui. O primeiro passo é a gente identificar esse conflito. É óbvio que esse conflito, muitas vezes a gente não consegue identificar, então precisa de auxílio de um profissional que vá poder auxiliar. Porém, às vezes quando a gente começa a se conhecer, a gente também sabe mais ou menos o que a gente está passando. É importante uma resolução emocional, então a gente sabendo, identificando esse conflito, a gente precisa buscar formas de estar tratando, cuidando e resolvendo algumas questões. A gente tem que entender que o nosso cérebro é como se ele imaginasse que a gente estivesse em perigo. E aí ele precisa desse sistema de alerta. Então, tem muitas situações, a maioria das situações hoje, elas não nos colocam num perigo iminente, mas a gente acredita que esteja num grande perigo e o corpo reage desta forma. Então, muitas vezes ele precisa manter essa vigília. Quando a gente começa, às vezes, a diminuir os níveis de estresse, compreender um pouco as nossas causas primárias, a gente consegue dar ao corpo, essa vantagem de talvez não intensificar tanto uma situação que muitas vezes poderia ter sido resolvida de uma outra forma. Em casos em que realmente são situações intensas, aí sempre, eu falo que a gente precisa de um cuidado, de um amparo maior. E aí algo que é muito importante é a nossa reprogramação do sono. Hoje a gente recebe inúmeros estímulos e a gente precisa cuidar justamente para que a gente direcione o nosso sono, para que ele possa ser um sono reparador, para que a gente possa dormir melhor, para que a gente possa realmente ter esse processo de descanso que seria natural para o corpo se reparar. Se fez sentido para você, compartilhe, para que a gente possa entender um pouquinho mais como o nosso organismo funciona, como a gente reage sim aos acontecimentos da nossa vida e como a gente pode minimizar os efeitos que isso causa no nosso organismo.